pessoal, sou o professor Magaldi, advogado, e leciono as disciplinas de Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Administrativo. Hoje, na terceira aula de Teoria da Pena, vou dar continuidade com os seguintes tópicos, de suma importância para o direito penal brasileiro: livramento condicional, os efeitos da condenação, a reabilitação e a medida de segurança. Vamos lá então? Vamos falar sobre o livramento condicional. Livramento condicional é um benefício processual concedido ao condenado no curso da execução da pena. É um incidente na execução da pena privativa de liberdade. O livramento condicional é uma antecipação provisória da liberdade do condenado, mediante a satisfação de certos requisitos e o cumprimento de certas condições. A natureza jurídica do livramento condicional é controvertida. Por quê? Porque existem dois posicionamentos sobre a natureza jurídica do livramento condicional. Existe uma corrente que entende que o livramento condicional é uma forma de execução da pena privativa de liberdade. E existe uma outra corrente que entende que o livramento condicional é um direito público subjetivo do sentenciado. Por quê? O condenado tem o direito de ter antecipada a sua liberdade provisoriamente, desde que preenchidos os requisitos legais. Então, o livramento condicional, a natureza jurídica é de uma forma de execução da pena privativa de liberdade, e também existe o entendimento em que o livramento condicional tem a natureza jurídica de um direito público subjetivo do condenado. Agora vamos aos requisitos do livramento condicional, que estão previstos no artigo 83 do Código Penal. Os requisitos podem ser objetivos e subjetivos. Vamos primeiro aos requisitos objetivos do livramento condicional. Primeiro requisito objetivo: qualidade da pena. A pena deve ser privativa de liberdade. Segundo requisito objetivo: a quantidade da pena. A pena deve ser igual ou superior a 2 anos. E o terceiro requisito objetivo: a reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-la. E o quarto requisito objetivo do livramento condicional: o cumprimento de parte da pena. Agora vamos aos requisitos subjetivos do livramento condicional. Primeiro requisito subjetivo: o comportamento carcerário satisfatório durante a execução da pena. Segundo requisito subjetivo: aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Terceiro requisito subjetivo: nos crimes dolosos praticados mediante violência ou grave ameaça, o benefício do livramento condicional só ocorrerá quando cessada a periculosidade do agente. Quarto requisito objetivo: bom desempenho no trabalho quando lhe foi atribuído. Quinto requisito subjetivo: nos crimes previstos na Lei 8.072 de 90, o condenado não pode ser reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, meus caros amigos bacharéis em direito, concurseiros, profissionais do direito, estes são os requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional. O livramento condicional pode ser revogado. A revogação do livramento condicional pode ser obrigatória e facultativa. Vamos primeiro aos casos de revogação obrigatória do livramento condicional, que estão previstos no artigo 86, incisos 1 e 2 do Código Penal. Primeiro caso de revogação obrigatória do livramento condicional: condenação irrecorrível à pena privativa de liberdade quando o agente pratica um crime
antes do benefício. E segundo caso de revogação obrigatória do livramento condicional, condenação irrecorrível à pena privativa de liberdade por crime cometido durante o benefício. Agora temos os casos de revogação facultativa do livramento condicional, que estão previstos no artigo 87 do Código Penal. Vamos lá. Primeiro caso de revogação facultativa do livramento condicional. Condenação irrecorrível à pena privativa de liberdade por crime ou contravenção, ou seja, condenação irrecorrível à pena não privativa de liberdade por crime ou contravenção. E o segundo caso de revogação facultativa do livramento condicional, descumprimento das obrigações impostas ao agente. Então, meus amigos, abordei o tópico do livramento condicional, que é um benefício processual concedido pelo juiz ao condenado. Agora vamos aos efeitos da condenação. Os efeitos da condenação são os efeitos provenientes de uma sentença penal condenatória. O efeito principal da sentença condenatória é a imposição da pena privativa de liberdade, da pena restritiva de direitos, da pena de multa e da medida de segurança. A sentença condenatória tem efeitos secundários, que podem ser penais e extrapenais. Vamos aos efeitos secundários penais da sentença condenatória. Esses efeitos repercutem na esfera penal. São a revogação de benefícios, como o sursis e o livramento condicional, o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, a geração de reincidência, entre outros. Esses são os efeitos penais da sentença condenatória. Agora vamos aos efeitos secundários extrapenais da sentença condenatória, que são aqueles efeitos que repercutem em outra esfera que não a criminal. Os efeitos secundários extrapenais se subdividem em genéricos e específicos. Vamos primeiro aos efeitos genéricos. Eles decorrem da condenação criminal, eles resultam de qualquer condenação criminal e não precisam ser expressamente declarados na sentença. Os efeitos genéricos são a formação de título executivo judicial para exigir a reparação do dano causado pelo crime na esfera civil e o confisco de produtos e instrumentos ilícitos do crime. Esses são os efeitos secundários extrapenais genéricos da condenação. Agora vamos aos efeitos extrapenais específicos da condenação. Esses efeitos resultam da condenação criminal pela prática de determinados crimes em hipóteses específicas. São a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Segundo efeito genérico, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra filho tutelado ou curatelado. E o terceiro efeito genérico é a inabilitação para dirigir veículo quando este for utilizado como meio para a prática de crime doloso. Esses são os efeitos específicos da condenação. Os efeitos genéricos, como eu falei, estão previstos no artigo 91 do Código Penal. E os efeitos específicos da condenação estão previstos no artigo 92 do Código Penal. Os efeitos específicos extrapenais da condenação precisam ser declarados na sentença. Agora, meus amigos, vamos a um outro tópico muito importante para a teoria da pena, que é a reabilitação. Está prevista no artigo 93 do Código Penal. A reabilitação é uma medida de política criminal que tem a finalidade de restaurar a dignidade social do condenado, visa estimular a regeneração. É concedida pelo juiz da condenação
E por que a reabilitação só se concede após o término da execução da pena? Só cabe reabilitação quando existir sentença condenatória transitada em julgado, em que a pena tenha sido executada ou esteja extinta. Agora vamos a um outro tópico, também muito importante para a teoria da pena, que é a medida de segurança. A medida de segurança é uma sanção penal imposta pelo Estado que se aplica ao inimputável e ao semi-imputável. A medida de segurança possui finalidade exclusivamente preventiva, porque visa evitar que o autor de uma infração penal que tenha demonstrado periculosidade volte a delinquir. No contexto da medida de segurança, existem dois sistemas. Existe o sistema duplo binário, é aquele em que aplicam-se a pena e a medida de segurança. E existe o sistema vicariante, é aquele em que se aplica a pena ou a medida de segurança. O Código Penal brasileiro adotou o sistema vicariante, em que o juiz aplica a pena ou a medida de segurança. Ele não pode aplicar os dois cumulativamente. Ele aplica a pena ou a medida de segurança. A pena é aplicada aos imputáveis. A medida de segurança é aplicada ao inimputável e ao semi-imputável. Existem dois pressupostos para que o juiz estabeleça a medida de segurança. O primeiro pressuposto é a prática de crime. O segundo pressuposto é a potencialidade para novas ações danosas. Agora vamos às espécies de medida de segurança. Primeira espécie de medida de segurança é a internação. O sentenciado permanece em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Está previsto no artigo 96, inciso 1 do Código Penal. E a segunda espécie de medida de segurança é o tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial ocorre quando o sentenciado comparece periodicamente ao médico para acompanhamento de sua enfermidade. O tratamento ambulatorial está previsto no artigo 96, inciso 2 do Código Penal. A internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é obrigatória nos crimes apenados com reclusão. A internação ou o tratamento ambulatorial podem ser aplicados nos crimes apenados com detenção. A medida de segurança é estabelecida pelo juiz por prazo indeterminado, conforme o artigo 97, parágrafo 1º do Código Penal. O tratamento ambulatorial pode ser convertido em internação, conforme o artigo 97, parágrafo 4º do Código Penal, que diz que, em qualquer fase do tratamento ambulatorial, o juiz poderá determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. Então, a lei diz que o tratamento ambulatorial pode ser convertido em internação. Continuando, a pena pode ser substituída pela medida de segurança quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ao condenado. Ou seja, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao condenado pela medida de segurança, porque o artigo 183 da LEP, da Lei de Execução Penal, Lei 7.210, de 84, autoriza ao juiz a substituição da pena privativa de liberdade pela medida de segurança. A substituição da pena privativa de liberdade pela medida de segurança somente poderá ocorrer durante o cumprimento da pena. Pessoal,
Muito obrigado por ter assistido essa aula. Na próxima aula, finalizarei a teoria da pena, com um tópico referente às causas de extinção da punibilidade. Compartilhem esse vídeo para que eu possa fazer outros vídeos. Se inscrevam no meu canal e deem um like. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.